1 Reis 19, capítulo 19, e nós vamos continuar o estudo da palavra aqui de Deus, falando sobre a bênção dada, sobre o pão e a água, sobre a vida do profeta Elias, né? E como Deus tinha um propósito na vida de Elias, mas Elias precisava dar atenção às direções dadas por Deus. Na última semana, né, nós ouvimos falar que Deus falou que era para Elias ungir 2 reis e ainda ungir Eliseu no seu lugar. Então é importante a gente estar atento à direção de Deus para a gente não perder a nossa bênção. Elias precisava entender que Deus ali tinha para ele o pão da vida e tinha também a fonte da salvação. Tudo o que ele precisava para ser renovado nas suas forças e para prosseguir no seu ministério. Se ele buscasse de Deus, ele seria fortalecido. Era isso que Deus queria fazer com que o profeta Elias entendesse, né? Que ele entendesse que a força estava em obedecer a palavra e que a força estava na oração. Não é diferente para nós hoje. A força está em você obedecer a palavra, praticar o que a Escritura pede e também ali ter uma vida de oração. Ter uma vida, uma comunhão verdadeira para com Deus. Quanto mais você buscar a Deus, mais você se renovará. Então vamos continuar aí dizendo as Escrituras. Diz assim, vamos do versículo 15 em diante. Diz assim: E o Senhor lhe disse: Vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael, o rei, sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, mata-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, mata-lo-á Eliseu. Então ele estava falando, olha, se vier um povo inimigo e escapar da espada de Azael, o que vai acontecer? Vai acontecer ali que Jeú, o que iria matá-lo. Se escapasse da espada de Jeú, Eliseu o mataria. Ou seja, os inimigos não iriam prevalecer de pé contra o povo de Deus, ou seja, contra a vida do povo de Israel. Pelo contrário, ali os inimigos iriam perecer. Por que iriam perecer, pastora? Porque Deus era com o seu povo e até os dias de hoje Deus é com o seu povo. Na verdade, Deus é com aquele que respeita o quê? A palavra, aquele que pratica a justiça. Se é povo de Deus, então se o diabo se levantar contra a sua vida, ele se levanta para cair. A doença se levantou contra a sua vida, ela se levanta o quê? Para cair. O espírito de perturbação se levantou contra a sua vida, ele se levanta, mas ele se levanta para cair. A depressão, a angústia, o pânico, medo, se levanta contra a sua vida, mas ele se levanta para cair. Aí é o momento de você entrar na batalha, na guerra, usar o nome de Jesus, que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, e repreender os ataques do mal, e repreender os dardos inflamados do inferno, e repreender as investidas do diabo contra a sua vida. Aí você vai orar, você vai perguntar, você vai falar: Satanás, sai do meu corpo, sai da minha saúde, sai da minha mente, eu estou tendo uma toalha atrás da minha vida, em nome de Jesus eu te repreendo. Combate, então de alguma espada o mal não vai ali escapar. Ou seja, se nós estivermos com compromisso com Deus, obedecendo a Deus, ali todos os nossos inimigos, inimigos da nossa fé, inimigos da nossa alma, o diabo e seus demônios, principados e as potestades e hostes espirituais da maldade, elas vão cair por terra ali quando você usar o nome de Jesus, quando você usar o poder da oração. E o mal não vai prevalecer contra a vida daquela pessoa que ora, ou contra a vida daquela pessoa que cumpre a palavra, e contra a vida daquela pessoa que obedece à voz de Deus. Então era sobre isso que Deus estava falando, ó. Se escapar da espada de um, não escapa do outro. Se escapar da espada de um, do outro, do Jeú, não vai escapar da espada de Eliseu, porque Eliseu vai estar ungido pelo Senhor. Ele vai combater e vai ali combater contra os inimigos. Era sobre isso que estava sendo falado. Aí o versículo 18 diz assim: Também eu fiz ficar em Israel 7.000
todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então Deus falou assim: não preocupa não, hein, Elias, que ainda existem 7.000 que não se dobram a Baal, que não se dobram aos demônios, que não se dobram a espíritos imundos. Ainda tem 7.000 pessoas que vivem de joelhos dobrados e que não se dobram ali às ações do inferno. Era Deus falando para ele: olha, Elias, você está pensando, você está sozinho? Não precisa ficar desanimado não, já pode ungir Eliseu lá, não fica desanimado não, porque ainda tem 7.000 pessoas que não se dobram ao demônio. Ainda existem 7.000 pessoas, elas têm os joelhos dobrados na oração e não se dobram ao pecado, não se dobram aquilo que está errado, não se dobram, não concordam e não fazem aquilo que está fora da palavra de Deus. Então ainda havia o quê? Uma boa parte de pessoas que eram Deus. Mesmo ali Israel quebrando as alianças, o povo de Israel quebrando as alianças, muita gente descompromissada, ainda havia 7.000 pessoas que não cedia às vontades do diabo, não cedia ao pecado e não fazia aquilo das trevas. Ainda havia 7.000 pessoas fiéis a Deus na palavra, fiéis a Deus na escritura. Isso, irmãos, isso aí o inferno fica o quê? Irado. E saber que as pessoas estão obedecendo a palavra, saber que as pessoas, em vez de estarem fazendo as coisas erradas, estão orando. E saber que mesmo as pessoas estarem desobedecendo a Deus, elas estão praticando o que a Escritura o quê? Elas não querem nada com o inferno, elas não querem nada com o diabo, elas não querem nada com a mentira, elas não querem nada com o pecado. Era sobre isso que Deus estava falando. Ainda existem 7.000 homens, ali existem 7.000 pessoas que não se dobram diante de Baal e não concordam com aquilo que é errado, não concordam, não beijaram, ou seja, não fizeram acordo com o inferno. E nós temos que ser esses e essas, e não fazemos acordo com o inferno, e não concordamos com aquilo que é fora da palavra de quem? De Deus. E na nossa vida, nas nossas decisões, a gente não concorda com aquilo que o diabo quer, irmãos. Lembra que o espírito de Baal era o espírito que levava as pessoas a prostituir, levava as pessoas ali, a exterminar crianças, levava as pessoas ali a fazer tudo fora da palavra de Deus, desregrado, levava as pessoas ali o quê? A adorar aos próprios o quê? Ao próprio demônio ali. Esse era o espírito de Baal. E ainda se levantava contra aqueles que pregavam a verdade, profetas de Deus, que anunciavam para as pessoas a salvação. Então havia 7.000 ali que não se dobravam diante do demônio, não se dobravam diante das coisas malignas, não se dobravam diante das trevas, mas que tinham joelhos dobrados para orar, oração, que tinham vida de orar, oração, comunhão com Deus. É o que nós precisamos ter. Você não quer ser abençoado? Você não quer se tornar uma pessoa de fé, de verdade? Você não quer que Deus dirija a sua vida? Você não quer que Deus saiba a sua vida por completo? Primeira coisa, tem que comer da água, ou seja, comer da palavra de Deus, se alimentar, beber da água do Espírito, estar na casa de Deus, se renovar, mas você também não pode concordar com aquilo que está fora da palavra, nem de Deus. Você não pode ser a favor, você não pode ficar fazendo aliança, você nunca deve fazer aliança com o inferno, ou fazer aliança com o pecado, fazer aliança com aquilo que está contrário à palavra de Deus. Não. Essas ações de perturbação, essas ações que vieram para lavar, roubar e destruir, aquelas ações que pensam maldade, que só quer maldade, que só quer destruição, que só quer divergência, se isso passa pela sua cabeça, você tem que repreender. Ou assim, um torpedo passa pela sua cabeça, fazendo mal, tem que repreender. Pode fazer uma prática errada, você tem que repreender em nome de Jesus. Nunca faça aliança com as trevas, irmãos. A perdição de muitas pessoas, elas querem fazer aliança com o pecado, aliança com as trevas. Aí o diabo mata, rouba e destrói a vida delas. A pessoa quer fazer aliança com aquilo que está fora da palavra de Deus. O diabo entra, mata, rouba e destrói a vida dela. Mata a espiritualidade dela, Mata ali que a alma dela, acaba com o emocional dela, acaba com a mente dela, acaba com o corpo dela, acaba com a saúde dela, tudo porque ela quer viver uma vida desregrada.
Ela quer ter uma vida fora daquilo que ensina a palavra de quem? De Deus. Ela quer fazer do jeito que o inferno quer. Ela quer fazer do jeito ali, né, que o mal quer. Não se dobre, meu irmão. Não se dobre, meu irmão. Ensina a sua casa a não se dobrar, a sua criança, seu jovem, a sua família, não se dobrar diante de espíritos imundos, a não se dobrar diante do pecado, a não fazer aquilo que está fora da palavra, a não prestar cultos a demônios. Ensina a sua casa. Não se deve fazer de jeito nenhum. Senão a pessoa quebra a aliança com quem? Com Deus. Ela quebra a aliança com a luz da palavra, com a verdade. Deus estava falando isso para Elias. Elias tem 7.000 homens que não se dobram diante de Baal. Ainda existem 7.000 pessoas que têm vida de oração, que não concordam com aquilo que é errado, que não concordam com aquilo que está fora da palavra, que não se dobram diante das vontades de Satanás, mas que mantêm ali a sua vida de oração, mantêm o seu respeito pela palavra e mantêm a sua comunhão com Deus. Como se Deus dissesse para ele: olha, Elias, você não está sozinho. Pode ser fortalecer e se renovar, porque você não está sozinho. Não precisa ter medo, não, você não está sozinho, não. Olha para você ver que entendimento claro que Deus deu para Elias. Um homem que achava que ele precisava esperar o quê? A morte, aguardando a morte, porque ele achava que ele estava o quê? Só. Aí Deus fala para ele: não, já pode ungir um outro rei aí, unge mais um outro sobre Israel, ainda unge Eliseu também, para ser um profeta de Deus, para continuar as missões. Não se engane não, você não está sozinho não, ainda existem 7.000 pessoas que têm vida de oração de verdade, que têm comunhão, que respeitam a palavra, que não concordam com Baal, que não concordam com aquilo que é errado, não fazem o que é errado. Era sobre isso que Deus estava falando, né? E toda a boca que não o beijou, ou seja, não tinha uma aliança nem acordo, né, com Baal, não, de jeito nenhum. E diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Por que Elias passou sobre Eliseu e lançou a capa sobre ele? Para o ungir. Ou seja, quando Elias lança a capa sobre Eliseu, ali ele ia o quê? Ia passar a unção ministerial para quem? Para ele. Para ele dar o quê? Continuidade. Para quando Elias não estivesse mais, Eliseu continuasse a obra do Senhor. Irmãos, irmãs, você tem que ali passar para a sua família, o entendimento certo também. Tem que passar para a sua casa, para os seus filhos, para os seus netos. E no dia que você for para fora, eles vão dar continuidade do quê? A obra do Senhor. E a gente tem que pregar Jesus, os nossos vizinhos, nossos amigos, colegas, porque no dia que a gente não estiver mais aqui, né, que Deus nos chamar, eles vão continuar a obra do Senhor. No dia que a gente não estiver mais para fazer, a obra de Deus não vai o quê? Não vai parar, ela vai continuar. Por que a capa foi lançada? Para que a unção fosse derramada sobre Eliseu e a obra continua. Por isso que a gente tem que ganhar o maior número de almas para Jesus. Porque quando não tiver um para o outro, amém, povo de Deus? Quando não tiver um para orar, tem outro para orar. Quando não tiver um ali para pregar, tem outro para pregar. Quando não tiver um para evangelizar, tem outro para evangelizar, amém, povo de Deus? Quando não tiver um para fazer, tem outro para fazer. E assim a unção que vai passando. Assim a unção que vai sendo derramada. E a obra de Deus não para. A obra de Deus ela vai dando continuidade. Então, na hora Elias lançou a capa sobre Eliseu, era para passar a unção para ele, para que ele também tivesse